vocês estão? Estamos aqui em mais um vídeo do canal A Vida da Videira, com esse quadro que se chama Podcast. É um bate-papo que a gente traz uma pessoa muito especial e muito importante nas nossas vidas também, referência, para trocar uma ideia, conhecer a sua história, aquilo que Jesus fez e tem feito na vida dela. E hoje, sem mais delongas, né, nós estamos aqui com a pastora Rúbia, só que antes de começar essa conversa, eu vou fazer aquele momento clichê, que é pedir para você se inscrever no canal. Se inscreve aí no canal, do ladinho tem um botão escrito inscreva-se de vermelho, clica aí, curta esse vídeo, comenta, quem conhece a pastora Rúbia, comenta aí embaixo, compartilha esse vídeo, para que mais pessoas conheçam a história da pastora Rúbia e também seja edificada através dela. Bom, então vamos lá, estou aqui com a pastora Rúbia. Oi. Eu chamo ela de pastora amiga Rúbia. É uma pessoa inspiração para mim, para minha casa, por isso que você está aqui. Glória a Deus. Como eu falei, né, todas as pessoas que estão vindo aqui estão sendo direcionadas por Deus e você é uma delas. Então eu quero que você se apresente para a galera, fala quem você é, quantos anos você tem, se você é casada, quantos filhos, enfim, para quem não te conhece. Então tá bom, muito obrigada por nos convidar, né? Eu achei até engraçado. E meu nome é Rúbia, eu tenho 35 anos, sou casada há 13 anos, tenho 3 filhos, 2 meninas e um menino, sou pedagoga, né? Atuo na área da educação já faz um tempo já, como professora há 5 anos. E pastora no momento como do Ministério Infantil, eu falo no momento que faz pouco tempo, né? Mas no Ministério Infantil eu trabalho há muito tempo também, desde 9 anos. Quando eu me conheço por mim. Desde quando eu nasci já ajudando nessa linha da igreja. Era 9 anos. Eu comecei como auxiliar das tias lá na escola dominical na época. Olha que legal. 9 anos. Pastora, como que foi a sua conversão? Você nasceu já num berço cristão? Sua família era cristã ou não? Você conheceu Jesus depois de grande já? Como foi? Foi assim, quando eu nasci, fui apresentada na igreja, minha família sempre foi cristã. Daí, por um tempo, eles se afastaram, assim, não chegaram assim, a se desviar totalmente, mas não frequentavam tanto. Daí eu lembro que às vezes só a gente ia vagamente, eu lembro assim, sabe? Aí depois teve uma vez que quando a gente veio de Jardim para Nioaque, aí eu lembro, isso vou contar porque é interessante pela questão do Ministério Infantil, né? A gente mudou para Nioaque, daí a minha tia, eu tinha uma tia que era adolescente assim, mas que tinha o Ministério Infantil que ela fazia parte. Aí ela passava lá em casa e falava assim, deixa a Rúbia ir comigo, a Rúbia e a Nilce, minha irmã, ir comigo para o ensaio, para a escola dominical. Daí meu pai e minha mãe falaram assim, pode levar, aí a gente ia. Aí eu lembro do primeiro louvor que a gente ensaiou na salinha e eu gostei muito, né? Aí ali em Nioaque eu comecei a ficar mais ativa. Isso criança ainda? Eu tinha 7 anos. Nossa! 7 anos, Aí a gente começou a ir, daí eu lembro das primeiras apresentações que a gente fez. As tias eram muito carinhosas, muito queridas, a gente aprendeu muita coisa com elas, eu aprendi. Eu falo a gente porque na época era muito bom. E aí eu lembro que no fim das contas meu pai e minha mãe acabaram reconciliando com Deus assim, porque eles viam, na verdade o Ministério Infantil foi um impulso assim, como que ela vai e a gente não vai. Entendi. Entendeu? Aí que eu acho que é interessante, né? Quando a gente fala assim, vamos incentivar as crianças, como que o pai e a mãe vai falar assim pro filho, não vou te levar na igreja. Até porque quando a gente descobre que quando a gente já é adulto, a importância que tem, né? Sim, Daí eu amava. Eu lembro que foi uma infância muito boa, muito mesmo. E aí na minha infância, assim, no Ministério Infantil foi muito marcante. Nossa, foi muito legal. Aí foi aí que você conheceu Jesus? Sim, sim. Mas daí, quando você conheceu Jesus nessa época, você nunca mais se desviou ou teve... Não, teve sim, porque, não sei, acho que a maioria das pessoas, né? Eu na infância eu tive, assim, esse contato com Cristo, com as coisas da igreja, e eu amava muito, muito mesmo. E foi. Só que sabe quando parece que não vai mais... parece que cai na rotina? Foi isso que aconteceu comigo.
Aí daí entrei na adolescência, mas eu era uma adolescente bem tranquila e tal. Aí foi um breve período assim de tempo que eu saí da igreja. E foi o momento da minha vida que eu me arrependo. Que foi que aconteceram coisas que tipo, se eu não tivesse saído, não tivesse perdido o temor, não teria sido outra coisa, entendeu? Mas aconteceu, né? E aí a gente tem que só agora melhorar sempre daqui pra frente. O que foi. E aí, naquele momento, foi um curto período assim, mas só que eu sempre acreditei em Deus. Faltou um pouco ali talvez de temor, de perseverança, mas assim, eu sempre acreditava em Deus. Teve um momento na minha vida que foi bem ruim, que foi quando eu perdi meu pai. Aí, porque eu acreditava muito que meu pai ia ser curado. Ele teve um câncer e eu acreditava muito que meu pai ia ser curado. Não, meu pai não vai morrer por isso não. E aí não aconteceu, que na verdade não é na nossa vontade, né? Na vontade de Deus. E Deus não visa as coisas aqui do jeito que a gente imagina. Ele visa a eternidade, né? E realmente eu acredito que Jesus salvou meu pai, porque meu pai estava meio afastado na época e eu lembro que foi na véspera dele falecer. E aí ele pegou e falou assim, vai atrás de um pastor para orar por mim, que eu quero reconciliar. Nossa. Aí, que ele tinha feito só uma sessão de quimioterapia, ele ficou muito fraco, foi bem rápido assim. E aí eu falei assim, tá bom, peguei a minha bicicleta e fui. Aí o pastor tinha viajado, aí eu voltei. Daí ele falou assim, não, então vai atrás de um obreiro. Aí eu fui. Aí eu veio o irmão, tudo, daí orou, ele reconciliou. Daí passou muito mal a noite, passou a noite toda orando. Aí no final, assim, amanhecendo assim, daí eu falei assim, não, mãe, ele tá muito ruim, vamos levar ele pro hospital e tal. E aí a gente foi levar, chamamos a ambulância e tal, e foi a última vez que eu vi meu pai vivo. Só que ele passou a noite orando, sabe? Assim, orando. Deu tempo dele. Deu. Nossa, mas eu vejo que foi parecido com o do meu pai, porque do meu pai também. Ele creu em Jesus no dia que ele faleceu. Então, olha, pelo menos a gente sente a dor da saudade, mas a gente sabe onde tá, né? Sim. Isso Foi traz paz, né? Sim. Essa parte sim, mas só que no momento eu não entendi. Sim. Eu fiquei muito revoltada, mas não, eu não achava. Porque você esperava pela cura. Sim. Mas era um pouco de falta de maturidade, talvez faltou assim uma pessoa pra falar assim, não, Rubia, não é assim que funciona. Não teve esse alguém pra falar assim, não, é assim. Por isso que a questão do discipulado é importante. Porque às vezes tudo que a pessoa precisa é só exato. Um direcionamento. Sim, não. Se chegasse alguém e falasse, não, Rubia, não é assim, por que você tá desse jeito? Você não é assim. Aí tipo assim, mas no fim, depois de um tempo, daí eu entendi. A gente amadurece. Sim. Mas foi nesse curto período, assim, que aí degringolou um pouco ali, mas graças a Deus voltei pra Cristo, né? Aí você, nesse momento do seu pai, você se reconciliou com Deus e aí continuou a caminhada. Sim, foi. Demorou um pouco, quer ver? Foi uns 4 anos que eu fiquei fora, assim. Mas foi sofrido demais. Não compensa abandonar Jesus. Não compensa. Na verdade, eu acho que quem tem um encontro com Deus, verdadeiro, genuíno, não consegue mais ficar longe dele. Não consegue viver uma vida longe. E sabe o que é interessante? Que uma vez, assim, não foi só a minha vida toda na igreja, trabalhando com crianças. Teve uma época que eu fui regente do círculo de geração. Eu era regente dos jovens, só que assim, naquela época já tinha eu gostava muito também, nossa, eu via, era assim, uma vez eu trabalhava e eu ficava ansiosa pra chegar no final de semana, porque eu tinha toda a programação da igreja e não perdia nada. Entendeu? E aí, só que uma época, eu não via mais a questão da regência de jovens, assim, parecia que ficou no automático. Entendi. Entendeu? Entrou numa rotina. Entrou numa rotina. E aí foi por causa da correria do dia a dia, que eu acredito que foi um dos fatores, que a gente não tem como usar como desculpa, mas às vezes a gente, como ser humano, a gente deixa dar uma relaxada. Aí eu fui, acho que perdendo o temor ali parecia que era já no automático, e eu já não via tanta beleza naquilo ali que eu comecei a desanimar, entendeu? Aí eu comecei a falhar, assim, como cristão. Mas, assim, eu sempre acreditei em Deus, teve esse momento digamos que da revolta, assim, mas depois aprumou, graças a Deus. Né? Mas eu acho que é por isso que a gente tem que cuidar dessa questão de por que a gente faz e pra quem a gente faz. Exato. Né? Porque eu acho que isso que chegou pra senhora, por exemplo, eu acho que chega num ponto pra todo mundo que é cristão há muito tempo. Sim, exato. Tipo, chega um ponto que fala, nossa, por que mesmo eu tô aqui? Exato. Pra quem mesmo eu tô aqui? E se a gente não souber
por que e pra quem a gente tá, A gente perde o foco. a gente perde o foco, a gente cansa. Porque é como o trabalho. Por exemplo, Exato. chega um ponto que você trabalha com criança, chega um ponto que às vezes você acorda num dia e você não quer ir, porque você não tá num dia legal e tá tudo bem, só que você entende o porquê você tá ali. E aí você vai porque tem um propósito. Tem propósito, né? tem propósito. Então é assim na vida cristã também. Acho que é isso que a gente tem que ter maturidade. Por que eu tô ali e pra quem eu tô ali. Exato. Então mesmo que venham as lutas, as dificuldades, o cansaço, a gente se mantém firme porque a gente sabe A gente sabe pra quem tá pra fazendo. quem tá fazendo. Aham. E aí, mas só que eu me lembro muito bem também, que aí eu saí e tal. Aí eu fui num culto, mas eu já não era mais gente dos jovens e tal. Uhum. E aí eu me lembro, gente, eu não me lembro das outras vezes direito, como é que quando eu cantava com eles. Mas eu me lembro da vez que eu assisti eles cantando e eu não era mais regente. Ai. E aí dói, né? Doeu, eu falei, Dói. sabe, sim, era Parece que tão era um pedaço seu. Sim. Aí eu falei, meu Deus, aí quando eu vejo às vezes, porque os jovens, na verdade, assim, o inimigo, ele é muito estrategista. Uhum. E eu vejo muitos jovens falhando de uma maneira assim, que geralmente muda só os personagens. A história e a estratégia tem que ser quase que a mesma. E às vezes quando a gente aconselha alguém, aí fala assim, não faz assim, porque vai dar errado nisso. Aham. Nisso as pessoas falam assim, o que ele quer saber que vai acontecer? Mas Porque já aconteceu com você. exato. E se você for analisar, no geral, é geralmente no que as pessoas erram. E aí a gente bate o arrependimento. Só que graças a Deus que o Senhor é muito misericordioso. Quando a gente se arrepende, porque essa história de, eu não me arrependo de nada do que eu fiz, não. Isso é uma ideia do cão. É. Isso é uma ideia do cão. Eu acho que tudo que acontece na nossa vida tem um propósito de falar, putz, eu aprendi algo com isso pra não competir, pra Exatamente. não acontecer de novo. Mas eu, como cristã, antigamente, eu tinha essas ideias, assim, eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Não, serviu como lição. Mas de tanta gente ouvir e às vezes não se basear na palavra. Entendeu? Por quê? A gente já começa a entender errado. Exatamente, porque a palavra fala arrependei-vos. Aham. Então, quando que vai, não me arrependo de nada, não. E pra gente, pra o Senhor nos perdoar, tem o quê? A gente tem que se arrepender. Tem que se arrepender. E como é que Jesus vai perdoar se a gente não se arrepender? Aham. Eu não me arrependo de nada, não. Como assim? Eu vejo assim, Né? a gente olha pra trás e a gente vê que aquela situação, determinada situação, fez a gente ser uma pessoa melhor hoje, sim, nos amadureceu, Sim. só que eu me arrependo. Eu me também. arrependo, sim. Porque se eu pudesse ter passado por aqui, sem ter passado por aquele aprendido, já era bem melhor. Muito né? melhor. Existe. Eu aprendo com o erro do outro. né? Exato, não preciso apanhar pra eu aprender. Porque acho que essa questão de apanhar, pastora, tem questão. Aí que gera as feridas, os traumas, os medos, tudo isso é marcado dentro da gente. sim. E aí quando a gente encontra Jesus é onde ele entra pra curar as nossas feridas, curar os nossos traumas. E se a gente pudesse evitar tudo isso. Mas só que sabe que esses dias eu estava conversando com uma colega e eu acho que o Senhor permitiu tudo isso Sim. também acontecer, porque eu era uma pessoa muito, digamos que arrogante nesse ponto. Por quê? Porque eu era criada na igreja, então quando eu via as pessoas às vezes errando de alguma maneira, eu julgava com muita facilidade, entendeu? Eu vejo isso hoje, Aham. entendeu? Aí eu falava assim, mas como que vai fazer assim? Gente, nós somos seres humanos, então a gente tem que ter compaixão das outras pessoas. A pessoa errou, é uma fraqueza dela, todo mundo tem uma falha, uma fraqueza, e a gente tem que cuidar pra gente não errar naquilo ali, você tá entendendo? Às vezes o que é pra mim uma fraqueza, pra você não seja, você vai ter outra. Então a gente é ser humano. A gente tem que respeitar a dor do outro. Sim, e eu não tinha isso. Você tá entendendo? Então às vezes eu penso assim, que o Senhor permitiu mesmo pra eu aprender isso. Então todos os meus nãos acabou acontecendo comigo, assim, nunca que eu vou fazer um negócio dele. E no fim aconteceu, e aí eu tive que repensar toda a minha vida. Então assim, hoje eu tenho um pouco mais assim de cautela, de falar assim, quando eu vi, falo, não fala isso não fala aí, não fala nunca não, porque a gente tem que aprender, e o Senhor visa a gente pra questão da salvação mesmo, né? E como é que a gente vai entrar no céu cheio de orgulho, cheio de querer julgar as pessoas assim, e sem falta da empatia, do amor ao Ele próximo. permite a gente passar por determinadas situações pra gente se tornar melhor, né? Exatamente. Mais parecido com ele. Exatamente. Então eu acredito que fez parte de um plano, sim, na minha vida, entendeu? Porque você precisava quebrar isso dentro de Precisava. E eu era muito terrível nesse ponto, assim. Eu ia ser bacana em muitos pontos, mas eu tinha isso. você. Essa falha. Sim, Normal. E que bom que passou por esse deserto pra conseguir Sim, o sim, conserto, sim. né? A gente tem que melhorar, Tem que melhorar. Porque se não melhorar, dá
tanto trabalho pra melhorar. A gente Aí tem que passar, tem que melhorar, gente. Tem que Pastora, quando aí a senhora, enfim, se reconciliou tudo e aí a senhora conheceu o pastor Ismair? Não, gente. Isso aí foi uma novela mexicana. Vocês já Eles estão todos aqui no fundo de plateia rachando. Tem gente rindo aqui. Eu sei que vocês vão rir também, gente. Não. A história não é perfeita. Não. O Ismair eu conheci. Eu falo Ismair, meu marido, o pastor Ismair, tá, gente? Ele foi meu primeiro namoradinho de escola. Ah. Aham. Aí daquela assim, eu tava indo na igreja, mas eu já não tava com tanto temor. Foi esse período assim de questão de começa a se interessar, namoros, tudo. É um período complicado na vida do jovem, porque se a pessoa não for muito centrada, tiver muito temor a Deus e tal, um acompanhamento ali talvez de pais, ou pastores, ou amigos assim de Deus mesmo, gente, vai dar errado. Vai dar errado. Vai dar ruim. Vai dar muito ruim, é muito complicado. Aí eu conheci o Ismair na escola. Aí eu comecei a namorar a gente com 16 anos. E ele foi meu primeiro namorado. Eu, tipo assim, eu era muito focada nas coisas da igreja, estudar, queria fazer faculdade, isso aqui e tal. Era assim, eu era uma pessoa joinha, assim. Só que aí quando foi nessa área. Aí eu descobri qual que era a minha falha, na área sentimental. Aí que aconteceu? Na verdade é bom falar, porque é uma área que tem muita eu debilidade hoje em dia. Porque as pessoas são muito carentes. Aí elas assim, não se preenchem com o amor de Deus. Aí não sabe que se pedir, gente, eu tenho tantas experiências com Deus assim, de pedir as coisas assim de uma maneira até ousada. Mas o Senhor ouviu porque eu estava sendo verdadeira. Mas é nível de relacionamento, pastor. Sim! Né? A gente vê um nível de intimidade que às vezes a gente tem uma carência, a gente acha que a gente vai preencher essa carência com coisas ou com pessoas. Exato. E não é nada disso. Não é. É em Deus, e aí às vezes por carência a gente se envolve com outra pessoa e não era o tempo. Porque é a pessoa. Era ele, gente. Mas não era o tempo. Não era o tempo. Ele era imaturo, eu também, e assim foi. Aí passou um tempo e tal, ele foi pro quartel, mas foi pouquíssimo tempo que eu fiquei com ele assim na época, né? E aí, depois de um tempo, depois que passou, teve muitas reviravoltas, meu Deus do céu, me engasguei aqui, na minha vida e na vida dele também. Quando a gente se reencontrou, foi na igreja. Que inclusive ele foi na igreja por causa de uma outra moça, que ele não era cristão, assim, firme, assim, conhecedor da palavra, não era. Ele gostava de futebol, muito, então, gostava muito de futebol. Eu não gostava de futebol por causa que ele gostava demais de futebol, entendeu? Peguei birra do futebol. Fiquei birra do futebol. Quem é Neymar? Quem é você? Era assim. E aí, quando a gente se reencontrou, ele achou que eu estava casada, porque eu já tinha minha primeira filha. Tá. Que era de um outro relacionamento, que eu não fui casada, mas acho que nem compensa. Não, deixa pra lá, que envolve outras pessoas. Não quer falar, pula. Deixa pra lá. Mas assim, deu tudo certo. Aí ele achou até que eu estava casada. E eu tinha essa menina. Aí tá. Essa menina linda. Linda, né? Quem me seguir nas redes sociais vai descobrir que ela é linda. Que ela tá de cameraman. Fica quieta. Aí trabalhar. Tem propósito nesse canal. Tipo isso. Aí ele pegou e aí a gente foi, no fim das contas ele acabou desistindo da outra moça, porque a gente tinha um caos ali. Uma paixão. Assim, uma coisa mal resolvida, assim, Daí a gente começou a namorar novamente. Aí ele chegou até. A gente começou a namorar assim, eu tava tentando me firmar na igreja, novamente. Tentando, mas eu não tava bem firme. E aí o Ismair também não era firme. E aí não deu certo, assim. Porque a gente se precipitou de novo e tal, e foi. Aí foi por isso que eu falo, uma novela mexicana mesmo, assim, bem sofrida. Aí eu sei que no fim das contas, eu tava tentando me firmar, daí a gente foi, a gente se precipitou e aí resolveu, em vez de casar, a gente casa. Gente, casa, você acha que não tá na hora? Espera, mas casa. Vai tentar. Não vai fazer coisa errada. E juntar, esse negócio, vamos morar junto. Não. Porque a gente acaba se acomodando. Exato, foi isso. Ele queria E não casar é os comigo. planos de Deus. Não é, você tá entendendo? E aí foi isso o nosso erro. Aí a gente foi morar junto. Beleza. Olha novamente a questão da carência e tudo, né? Porque eu sabia que eu gostava dele, ele gostava de mim, tanto que a gente tá tanto tempo junto.
aconteceu? Aí, no fim das contas, o senhor queria se casar. E aí a gente acabou 6 meses morando junto, daí não chegou a ter briga nem nada, mas a gente conversou e eu acabei voltando pra casa da minha mãe. E aí, menina, eu fui orar, porque eu já tava cansada de bater na ponta de faca. Sabe assim, quando você cansa? Aí eu falei assim, fui orar, falei assim, Senhor, você vê quando eu tipo assim, por um breve momento eu perdia o temor, né? E aí eu fazia as coisas, gente, de uma maneira totalmente errada, com aquele sentimento errado, entendeu? Eu não colocava a prioridade em Deus, entende? Quando a gente prioriza Deus, as coisas vão dar certo. Mas eu não fazia isso. Você colocava sempre a sua vontade na frente. Exatamente, isso assim, eu converso muito com os meus filhos, com qualquer pessoa que vai lá em casa, pastora Rubia, me ajuda, aí eu conto a minha experiência, falo, não faz assim, porque acontece assim, e a pessoa fala assim, mas gente, será que acontece mesmo? Essa mulher é louca, mas eu aviso, eu aconselho como filho. Porque você já passou por isso. E eu desejo que as pessoas sejam felizes. E não passa muitas vezes pelos traumas que a gente passou, Sim, né? Não compensa. É uma cautela. Não compensa, né? Às vezes, assim, a palavra ela é tão maravilhosa, porque se a gente seguir mesmo, o Senhor com todos aqueles mandamentos e leis e tudo, o Senhor nos protege. O mundo quer colocar uma ideia errada na questão de fazer tudo errado, tudo ao contrário, né? Como se a palavra fosse antiquada. Mas, na verdade, a palavra nos protege dos traumas. É isso que eu vejo. É o tal da vida da videira mesmo, né? Se a gente está em Deus e ama Ele e obedece a Ele, você acha que um pai amoroso, né? Meu pai, eu tenho uma referência paterna maravilhosa, meu pai foi um excelente pai. E aí quando às vezes acontece alguma coisa na minha vida, eu falo assim, Senhor, se meu pai estivesse aqui, eu ia lá pedir conselho para ele, mas o Senhor recolheu ele, e agora o Senhor é meu pai. É o único pai que eu tenho aqui que vai me socorrer. Então me ajuda. Eu sempre oro assim, porque ele é meu pai. Às vezes as pessoas falam assim, eu sou filho, ele é meu pai. Mas não tem essa relação, às vezes por dificuldade com o relacionamento que teve com o pai. Mas o nosso pai celestial, meu pai foi um bom pai. Então não tem essa dificuldade. O nosso pai celestial é excelente, assim, sabe? Então, realmente eu trato o Senhor assim como meu paizinho. E aí eu oro a Deus e ele sempre me ouve. Ele cuida das viúvas e dos órfãos, então... Por favor, Jesus, né? Por favor. Mas eu acho que é legal falar sobre isso porque eu vejo que muitas vezes a gente leva coisas pra Deus, milagres grandiosos, eu falo, sabe? E Deus é um Deus de milagres, de pequenos milagres também. Sim. Tipo, sei lá, a gente ter um prato de comida pra comer é um milagre, a gente acordar e respirar é um milagre. Deus, será que eu devo ir ou não devo ir? É uma resposta de Deus. Então, assim, são coisas que às vezes a gente não corre pro Senhor, a gente acaba correndo para pessoas e às vezes pessoas erradas, porque daí a gente não tá indo para um líder, a gente não tá correndo pra uma pessoa certa e a gente acaba tomando decisões porque tá ouvindo pessoas erradas, né? É a falta do relacionamento com Deus. Terrível isso. É terrível. E aí, no fim das contas, eu orei a Deus, falei, Senhor, tudo que eu quero é ter uma família. Olha a oração da pessoa, né? Como que o Senhor não vai ouvir uma oração dessa, né? Ele ouviu. Tudo que eu quero é ter uma família, Senhor. Eu não quero mais ficar tentando relacionamento, sendo frustrada. Eu não quero mais isso pra mim. E só que eu gostava muito do Ismael, sabe? Só que foi um relacionamento bem conturbado, assim. E aí eu falei assim, fui muito ousada. Tem gente que fala bem assim, ficar apertando Jesus na parede. Não, eu não falei com esse intuito, né? Não foi essa a minha intenção. Mas o Senhor conhece o coração da gente, né? Aí eu falei assim, Senhor, se em um ano, tem um prazo, por isso que eu falei que eu fui ousada, super ousada, se em um ano ele não quiser casar comigo, então tira ele da minha vida, do meu coração e coloca um homem segundo o seu coração para ser meu esposo. Nossa. Porque eu quero voltar para a igreja e não sair. Eu quero estar na igreja e fazer todas as coisas que eu fazia antes. Que era meu desejo, eu não conseguia firmar por causa da área do relacionamento. Mas aí você já trocou, você já colocou quem era a prioridade. Exatamente. Já eram os planos de Deus. Sim. Aí mudou tudo. Aí, quando eu conto
conto isso, às vezes as pessoas ficam meio que assim, assustadas. Meu Deus, mas ela ficou, né? Mas é questão da intenção. Minha intenção não é quem é a gente, quem que é o barro pra querer colocar o vaso, o barro, né? Colocar o oleiro na parede. Aí, não, o Senhor faz. Mas só que eu estava errada, eu reconheci tudo isso. Era uma né? oração sincera. Assim. Muito, muito. Aí eu peguei, aí tá. Aí eu orei, fiz até uma campanha e tal, e deixei quieto. Aí no fim das contas, esse ano foi super conturbado. Eu tinha até esquecido, sinceramente, de tudo isso. Tipo, sabe quando você ora e depois você esquece? Eu tinha até deixado pra lá. Aí eu já não confiava mais nele. Eu já nem sabia mais se eu gostava tanto dele assim. Porque a gente vai se machucando, vai desanimando, né? Vai desanimando. Aí um belo dia, ele me ligou. Que aconteceu uns fatos que também não vale a pena contar aqui, né? Aí ele me ligou. Preciso falar com você. O que esse menino quer falar comigo, gente? Aí foi conversar comigo e tal, me ligou. Então tá bom, o que foi? Era tanto assim que a gente ia e voltava. Ele fala que não foi tanto assim, mas foi sim. Que às vezes o pessoal fala assim, uma vez ele falou antes disso, né? Não me mentir não. Não me mentir. Ele falou assim pra mim. Uma vez, ele dessas idas e vindas, um moço, um colega dele, ligou pra ele e falou assim, onde você tá, Ismael? E eu tava perto, assim, né? E eu ouvindo, né? Aí ele olhou pra mim assim e falou assim, eu tô aqui na casa da minha namorada. Antes disso. Aí o moço falou assim, você tá namorando? Quem que é sua namorada? A Rúbia. E ele nem podia desmentir, porque eu tava aqui ouvindo. Aí o moço, pelo amor de Deus, casa logo essa mulher, de novo isso. Bem assim. Era desse jeito. Aquela Casa logo, E aí nessa história aí, ele pegou e me procurou, a gente foi conversar, daí ele falou assim, você não queria casar com ele. Aí eu olhei pra ele e não acreditei. Eu preciso pensar. Não, eu preciso pensar, porque tá brincando com a minha cara de novo. Não é verdade isso. Não confiava mais. Fui pra casa. Quando eu olhei na folhinha, a data. Daí eu lembrei da oração. Um ano, cara. Certinho. Foi um ano. Eu falei, gente, isso foi a resposta de Deus? Não, isso é coisa do inimigo querendo me confundir. Tô com a visão confundida. Não, procurei meu pastor na época e tal. Ele, não, filha, se você pediu isso é resposta, assim, não, pastor, não pode ser, não. Eu não acredito mais nele. Sabe quando você tava assim, eu falei, não. Aí eu falei, então tá. Aí eu peguei, fiquei meio assim, né, daí a gente conversou de novo, daí eu, na verdade, eu já tava meio assim, já querendo, não, né, não confio mais em você, mas aí já era a resposta de Deus, daí eu já fiquei meio assim, por isso que eu fiquei nessa, porque eu não confiava mais, não, gente, né, eu até não entendo, não. Mas pastor, olha como que isso é sério, às vezes por falta de confiança em pessoas, a gente acaba descontando isso em Deus. Sim, olha como que gera marcas. Gera, falei, meu pai. Mas aí eu tinha aquele temor, porque eu tinha pedido a resposta e veio um ano, gente, certinho. Aí eu peguei e falei assim, então tá, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma campanha de 3 dias. Aí a irmã tava no óleo. 3 dias. Se o senhor confirmar que se o senhor não descer de cavalo branco aqui, eu não vou. Tá ouvindo, pastor? Aí a gente em casa. Ele falou assim, tá bom. Que agora vamos começar certo. Aí nós dois mudou tudo, sabe? Aí tá. Aí eu trabalhava na época numa loja. E aí eu saía bem tarde, tava assim uma promoção lá, eu tava saindo bem tarde, eu trabalhava no crediário. Aí eu sei que no primeiro dia de campanha eu já tava orando, tudo, e ele foi com a mãe dele, sabe aquelas igrejas simples assim que Deus usa muito em revelação? Tinha um missionário de fora, que até hoje eu não sei o nome desse irmão. Eu não sei. Você, irmão. Amém, Deus usou sua vida. Estamos aqui. Aí eu só lembro que ele tinha um braço que era prótese. Isso eu lembro desse irmão. Aí, mas eu não lembro o nome dele. Aí ele pegou, e aí o Ismael foi nesse primeiro dia de campanha. E sabe assim, às vezes as pessoas não. Nesse primeiro dia tinha até a questão do que o irmão falou assim, que ele vivia da obra, né? Aí assim, você ia pegar 3 dias de campanha, calhou bem assim nessa questão de 3 dias. Vocês, quem quiser pegar esse envelope e sentir de Deus, de ofertar alguma coisa na minha vida, que ele vivia da obra. Aí também você coloca o seu pedido de oração dentro, que eu vou orar no monte e tal, né? Por isso que às vezes as pessoas criticam muito a questão da oferta, de tudo isso. Gente, é fé. É fé, não é tem fé. discutir. Não tem. Ou você crê ou você não crê, igual em Jesus. Ou você crê, exatamente, assim, não tem jeito.
pegou e foi no primeiro dia. Eu não fui, porque eu tava trabalhando, saía muito tarde, não conseguia ir, mas ele foi. E eu tava orando em casa, Jesus responde, e ele foi no primeiro dia e pegou esse envelope, só que eu não tava sabendo esse envelope. Aí no segundo dia, eu também não fui, eu fiquei em casa orando, porque tipo assim, eu chegava tarde, e aí ele foi no dia da oração lá, no culto e tal. No terceiro dia, era domingo, eu fui, né? Só que eu estava esperando a resposta, né? Assim, o senhor vai dar algum sinal, né, gente? A gente tava pedindo. E aí, eu tava lá, e aquele irmão, eu não tinha visto ele pregar ainda, e a gente não chegou junto. Ele chegou, tal, e aí era naquela época, não sei se nunca mais eu fui lá, mas de um lado sentavam os meninos, os homens, e do outro lado as irmãs. E aí a gente sentou separado, a gente chegou lá, os irmãos estavam todos orando e tal, e aí eu peguei, e começou o culto, e quando foi na hora da palavra, o pastor começou a pregar, né, esse irmão de fora lá, como que não quer nada e tal, eu pensei comigo até, será que isso vai dar alguma coisa, né, gente? Olha, falta de fé da irmã, gente. Aí ele tava lá, pegava o microfone, eu tava sentado bem na ponta assim, daí ele pegou e falou assim, colocou a mão no meu ombro e falou assim, você é casada? Aí eu falei, não. Aí ele falou assim, então, eu vejo você assinando o papel, né, assinando o papel. Ai, pra mim aquilo já era confirmação, porque a gente já tava lá pra isso. Assim, Jesus me dá uma direção super importante, então pra mim aquilo, eu e Ismael, yes, né? Yes. Ainda bem que pelo menos falou que era pra assinar o papel. Ô, Jesus, obrigada. Aí ele pegou, tá. Só que ainda não foi o uau ainda, não foi. Chegou no final, aí o irmão pregou e tal. Aí falou bem assim, todos os irmãos que pegaram o envelope no primeiro dia da campanha, da oferta, né, e com os seus pedidos, pode fazer uma fila aqui que eu vou orar individual. E eu não fui lá na frente, quem pegou o envelope foi só o Israel, ele foi. Aí aí eu pegava, orava e tal, assim, e aí as pessoas iam deixando o envelope, orava e tal. Aí quando chegou uma vez, a minha irmã orou, daí falou bem assim, olhou pro Ismael, daí olhou lá pro lado onde eu tava, chama ela para receber essa bênção com você. Aí foi desse jeito. Aí alguém ligou no banco. Eu mesmo. Ai, olha pra trás pra ver se. Não é ela. Irmã, sou eu, cara. Aí eu fui, né? Aí ele falou bem assim, orou por nós, falou assim, nossa, eu vejo um banquete, que era festa, né? Tão lindo, tão grande, não esquece de me convidar, hein? Brincou assim. E eu falei, meu Deus, é pra me casar com ele. Aí eu saí lá meio perdida, né? Minha mãe, nessas alturas, ela tava meio assim, você vai casar com ele? Mãe, Jesus falou que é pra casar. Mas Jesus falou, não foi qualquer pessoa, foi Jesus que falou. Mas minha mãe ficou com o pé atrás, porque também me coloca no lugar dela, né? Sim, Jesus já tinha acontecido. Já tinha tudo, tinha acontecido. Aí tá. Mas eu achei, como o banquete era grande, a festa era grande, daqui uns 2 anos a gente vai casar. Em 2 meses, e isso a gente ganhou tudo pro nosso casamento. Nossa. O que não ganhamos foram as fotos, que a gente foi lá e negociou lá com o pessoal, e aí eles foram e tiraram as fotos. Mas ganhei vestido, ganhei bolo. Pensa, aí convidamos a igreja inteira e foi. Chegou no dia, aquela loucura, gente. Eu falei, meu Deus, mas não é que eu vou casar mesmo, nem tava acreditando. Era assim, foi assim. Demorou tanto, daqui a pouco foi tão rápido. Foi difícil de, né? E aí estamos até hoje, 13 anos. Nossa. Importante, muito importante. O Senhor direciona às vezes as coisas pra gente, a gente aceita, porque é sempre a nossa escolha, certo? Eu poderia não aceitar, sim. Mas o temor, eu pedi pro Senhor, o Senhor me direcionou. Eu obedeceu. Obedeci. Aí a gente, só que, você nunca sofreu ataques no casamento, problemas no casamento? Sofremos. Até hoje. Exatamente, normal, gente. Mas é isso que eu falo. O intuito realmente, pastora, do podcast é mostrar para as pessoas que estão assistindo um lado que elas não conheceriam. Sim. Por exemplo, as pessoas lá na igreja, o nosso ciclo, elas estão vendo o pastor Ismael e a pastora Rúbia cuidando do ministério infantil, porque para quem não sabe, eles são os pastores do ministério infantil lá na igreja. Sim. Então, assim, só que eles não conhecem esse lado, dentro da casa de vocês.
Então, assim, é mostrar que mesmo a gente sendo cristão, a gente andando com Jesus, a gente também tem problema, Claro. a gente também tem luta, a gente também passa por luta no casamento, mas a gente é unido por um propósito muito maior, por uma aliança muito maior, né? Porque quando a gente para assim, às vezes, eu fui legal assim, ai, você é boazinha. Não sou boazinha. Ninguém é 100% bom e nem 100% mal. Sim. Né? Só que assim, o casamento é aquela coisa, a gente tem que, nem sempre a gente vai estar certo, a gente vai ter que ceder. Tem que ter isso. Mas o respeito, o temor a Deus, né? Aí o amor, a pessoa, né? E o respeito. Nossa, total. Fechou o pacote. Pronto. Agora, se a pessoa não respeita, Aham. ama, mas amor só não, infelizmente, a pessoa não teme a Deus, a primeira coisa que às vezes a pessoa vai lá e pisa com você, se você não tiver temor a Deus, você vai falar com a pessoa. Você tá entendendo? É assim. Mas só que aí Muito o temor a importante. Deus Nossa, um pacote. o cordão de 3 dobras Não se quebra. não se quebra, entendeu? É isso. E eu vejo que foi legal que você falou, porque vocês passaram por problemas antes. Sim. E vocês passam por não os mesmos. Não, porque vocês amadureceram, né? Mas hoje estou no céu. Glória a Deus, gente! não. Pra glorificar de pé, igreja. Gente, eu falo pra verdade. Renato, como que a gente muda? Porque assim, quando a gente é namorada, a gente briga por umas coisas que a gente acha que vai ser o fim do mundo. Sim. Aí a gente casa, você tá brigando porque as coisas fora do lugar. Tipo assim, uns problemas que nem tem problema, né? Verdade. Mas eu acho que isso é maturidade. Tipo assim, você para de ficar brigando por... Acho que você começa a olhar as coisas Com outro, amadurece. Acho que é amadurecimento, não tem Sim, eu como. acredito que seja. É. E aí tem a questão dos filhos, e aí a gente vê tanta coisa, né? Mas Deu tudo certo. deu graças a Deus. Ótimo. Graças a Deus. Pastora, daí, enfim, daí teve as crianças, tudo, e eu quero entrar numa área com a senhora que eu acredito que todo mundo que olha de fora Sim. vê vocês como exemplo. Glória a Deus. Tipo, eu vejo assim, como família, vocês, cara, vocês são sensacionais. Ai, glória a Deus. Porque, Mas assim, vocês já sabem agora por quê, né? Porque eu pedi pra Jesus. família. Entenderam? Olha. E eu vejo assim, tipo, as crianças. As crianças já não são tão criancinhas As assim. jovens, né? Tem jovens já. Mas assim, eles são muito. Cara, eles são muito firmados no caminho. Eles vivem a obra. Sim, vivem. Mas é porque tem isso dentro de casa, porque não tem como. As crianças e os jovens, eles aprendem com as atitudes. Uma reflexo. grama de exemplo vale mais que 1 quilo de palavras? É. Mais ou menos isso? Aham. Eu não lembro direito. Eu acho que é, mas Hã? faz todo sentido. Sim. É melhor você ter uma atitude do que você ficar falando. Sim. Porque eles conhecem Sim. a verdadeira pastora Lupe, o verdadeiro pastor Ismael. Uhum. Que lá na igreja, por exemplo, eu não conheço. Não tem como conhecer, né, naqueles momentos. É um momento de intimidade. Sim. Mas eu vejo assim que eles refletem muito isso. Sim. Porque eles são muito, eu vejo maduros, eles são corretos, eles são, acho que é maduro, acho que seria a palavra que definia. E porque são de Jesus, eu falo, Sim. eles levam muito a sério o compromisso. Porque a pastora, eles são pastores, que nem eu falei, do Ministério Infantil. Eles fazem seminário lá na igreja, inclusive essa semana agora tem um Sim. seminário Pais e Filhos, esse sábado. É que esse vídeo vai sair semana que vem. As crianças, tipo, os filhos da pastora, não crianças, eu não sou criança, mas eles são todos envolvidos nisso, eles São. vivem junto com vocês, tipo, não é uma coisa, vocês ficam e ouvem. Não. Vocês são juntos, é uma família Sim, mesmo. sim. E eu acho isso sensacional. O que você pode ensinar para os pais que estão assistindo? Não, na verdade você já falou o que é. É o exemplo, né? Não adianta você falar, não faça isso, meu filho, mas você vai lá e você faz. Não adianta. Eles estão nos observando. E sabe, eu trabalho com crianças todo o tempo, na escola, na igreja, há muito tempo, desde 9 anos, né? Eu já sou auxiliar da salinha. E é por isso que eu gosto tanto do Ministério Infantil, que aquilo me tocou desde sempre. Aí minhas experiências com Deus foram desde cedo, como criança mesmo. Trabalhei com jovens, igual eu já falei, com círculo de oração, mas criança me toca, assim, sabe? Porque eles são muito sinceros, eles são muito queridos, eles são muito transparentes. Todos gostam de você? Não.
Tem criança que olha pra mim e fala, não gosto de você. Eu falei, ok, você não precisa gostar, você precisa me respeitar, igual todo mundo. Não é verdade? Às vezes eu tenho aquela pessoa que a gente não vai muito com a cara. Não, Mas a gente tem que respeitar. tem que respeitar, não precisa. Aí depois eles vão conhecer, porque às vezes o jeito, às vezes a gente fala, às vezes vem, né, sério e tal, mas é o jeito. Depois as crianças me conhecem, daí eles gostam de mim. Aí, tia, minha prof, é desse jeito. Aí, os meus filhos sempre foram criados ali, a gente orando. Quando teve uma vez que o Ismael não estava firme, a gente já era casado, não estava muito firme na igreja, eu não ficava em casa com ele. Eu pegava, eu tinha bicicleta, eu pegava minha bicicleta com eles e ia pra igreja. Nossa, entendeu? Pagava o preço. Claro. E hoje em dia, às vezes... Então não era desculpa? Não. Não é porque eu tenho filho que eu vou... Não, nunca foi. Uma vez eu era regente do círculo de oração, eu me lembro bem disso, e o Caleb era bebê. Eu amamentava ele. E aí, era uma festa muito grande de irmãs lá da Igreja das Missões, que eu era. E aí, a gente tinha que ensaiar todas as irmãs dos assentamentos e tal, porque no dia da festa vinha todos ali, né, na cidade. E aí a gente saiu, e aí as meninas, a Amanda e a Bianca, ficaram com a minha sogra. Porque aí o Caleb foi comigo. E aí era bolsa com fralda e tudo, e aí eu ia ensaiar. Assim. Sim! Filho não é impedimento. Não. Filho é bênção. Verdade. Você tá entendendo? Verdade. Filho é bênção. Aí quando as pessoas falam assim pra mim, eu não vou porque o meu filho, eu não tenho como deixar meu filho. Mas você não precisa deixar seu filho, você tem que levar seu filho. Entendeu? Eu não levei as duas porque não tinha espaço no carro, mas elas sabiam disso, entendeu? Aí quando era fazer lembrancinha, às vezes era pra fazer só um dedinho lá, pra fazer um rosinha lá no EVA, porque a casa da professora é cheia de EVA, no Ministério Infantil, então, EVA, papel, livro, tudo. Esse daqui é da escola, esse daqui é do Ministério Infantil, esse aqui é desse jeito. Aí eles falaram, mãe, eu posso te ajudar? Pode. Daí o pequenininho ia lá com o pontinho do dedinho no coisinha. Sempre participaram, Tudo. né? Você envolvia eles. Tudo. E na verdade, quem me conhece sabe, eles sabem disso, que a pessoa começa com amizade comigo e tal, de repente a pessoa está envolvida até aqui com o Ministério Infantil. Não é assim? Bem assim. É bem assim. É sempre assim. Quer, não quer, mas ela tá lá. Mas ela tá lá, a pessoa tá assim, eu falo assim, pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda, socorro. Quando pensa na pessoa, eu não acredito que eu tô aqui. É desse jeito. Mas é maravilhoso, uma experiência maravilhosa e é Nossa, muito mas essa gratificante. questão da família é muito sensacional, porque assim... O Ismael não era, tá? Não, ele ajudava nos bastidores. Hoje ele já tá... Não, hoje, gente, não dá pra acreditar. Eu não acredito, tem hora eu falo, Jesus, Deus é bom. demais. Mas pagou um preço. Sim, Pagou um sim. preço. É isso que a gente precisa entender. Às vezes as pessoas querem as coisas muito fáceis ou já não tem essa paciência de esperar o negócio da espera, o processo da espera. Sim. E abandona e larga a mão. Fala, então, se você não quer comigo, então eu não vou também. E todo o tempo você pagou o preço como mulher sábia. Edificou o seu lar. Sim. Então, assim, pagou o preço até mesmo pelas seus filhos mesmo. E a gente vê que ensina a criança no caminho que se deve andar. Porque quando ela for velha, ela não vai se desviar. Eu vejo pelo João. O João, ele conta histórias, assim, que ele ia no estudo bíblico quando ele era criança. Ele não esquece disso até hoje. Olha, viu? Então, olha a importância de você ensinar do Ministério Infantil. Demais. A importância do Ministério Demais. Infantil. Por isso que eu amo. Aí eu tenho hora que me Marca dá a vida. muito nervoso, porque as coisas não saem do jeito que eu quero largar a mão. Aí quando eu falo, eu vou largar a mão, daí eu olho, não vou largar a mão não. Depois eu vou sentir muita. Porque você nasceu pra isso, né? Eu Quando a acho gente que se encontra não adianta. no chamado, no propósito, não tem, né? Aí depois a gente dá risada, até das coisas que não dá muito certo, assim, eu falo assim, dá risada, porque, enfim. Acho que tudo vale a pena. Sim. Acho que por Jesus e pra Jesus tudo vale a pena, né? Muito. Daí eu falo assim, meu Deus, teve gente que falou pra mim assim, nossa, mas você faz um personagem na igreja. Eu também, isso não tava no meu roteiro de, não, toda vez que... Não tá no meu planejamento gospel, porque Não estava, não. Amanda, cara lá, nem eu, aquela. Não tinha. Daí só que aí a gente foi pra uma igreja que o pastor acreditou no nosso ministério. Nossa, eu sei. O pastor Adilson, né? E aí desata. Ele Ele desata. Aí ele pegou e falou assim, não, filha, pra que você vai chamar outras pessoas pra ministrarem no ministério infantil, sendo que você pode ministrar?
Mas, pessoal, sabe o que eu vejo? Servo bom é aquele que multiplica talentos. É verdade. Tipo assim, Deus te deu algo. E aí, o servo bom é aquele que, beleza, Deus me entregou algo, mas o que eu vou fazer? Então, eu vou multiplicar. E aí, multiplicou. Daí, sabe o que eu vejo dessa questão de multiplicação? É a família de vocês. Glória a Deus. Isso é a multiplicação do servo bom. Ele pega o talento, e aí Deus envia um anjo, que no caso, o pastor ele é um instrumento nas nossas vidas, para impulsionar a gente pro propósito. Impulsionou. E aí você pega isso e multiplica. Aí quando pensa que não, uma vez a gente foi, tinha meu Deus do céu, não era acampamento, sabe quando as crianças dormem? Esqueci o nome agora, no lugar. Como? Festa do pijama, isso. Aí, é que na nossa época não tinha essas coisas. Eu não tinha, nunca participei disso. Não, gente. também não, na minha época. E eu sou muito criança, parece que não, mas depois eu vou contar umas. Né? Mas amém. Aí me convidaram, você não quer ministrar? Eu falei assim, tá bom. Aí eu fui procurar, sempre falo pra Jesus, o que o Senhor quer passar? E o Senhor sempre me direciona para as mensagens. É sempre assim, nunca tiro da minha cabeça, não. Deus me direciona. Aí foi ministrar nesse acampamento, dentro, festa de pijama, como você queira chamar, né? Na minha época era acampamento. Acampamento, então. Aí, só que era dentro de um estabelecimento, né? Daí eu fui lá ministrar sobre as 3 árvores aí que tinham os sonhos lá, sabe? De cada uma tinha um sonho. Não sei se vocês sabem dessa história, mas depois vocês procuram aí, né? Procurou na Bíblia. Exatamente. Mas era uma história... Procura no Google. Isso! Mas ela também não. Procura em algum lugar. Em algum lugar deve estar. Deus abençoe. Mas não é uma história evangelística muito legal, né? Porque os sonhos de Deus são maiores para nós do que os que a gente imagina, na verdade. É mesmo. Aí, então tá, vamos lá. Aí minhas crianças, tá bom, eles iam me ajudar. Eles me ajudam, né? Na verdade, antes não tinha muita escolha, agora eles querem estar mesmo com todas as lutas. E aí eu falei, amor, falei pro Ismael, vamos, amor, eu vou precisar, são 3 árvores. Aí o Caleb vai ser uma, a Bianca vai ser a outra, a Amanda vai ser a outra e eu preciso do lenhador. Aí você vai ser o lenhador. A gente fez um machado de EVA, porque o EVA, menina, é uma revolução na vida dos professores. EVA, papelão, fita adesiva, aquela colinha que cola instantaneamente assim, se você não cuidar, você gruda o dedo e fica lá com o EVA na ponta do dedo. Até tomar banho quente. Acaba com a unha, esmalte, então. Sai o couro, mas não sai a cor. Exatamente. Mas o professor vai ganhar um mundo com EVA ainda. Essas coisas assim. Uma vez o Caleb falava. Vamos pro céu subir com EVA. O Caleb falava pra mim, mãe, ele era pequenininho, eu fazia um monte de coisa com EVA, daí ele falava assim, mãe, faz um robô que vira, não sei o quê. Faz! R$1.000 da loja, depois eu faço um de EVA. A professora sabe fazer robô de EVA. Não, mas ele queria que o negócio fosse meio um Transformers, que se transformar. Caleb, como que eu vou fazer isso? Ele era pequenininho. Com EVA, a senhora faz qualquer... Faz qualquer coisa com EVA. O que vai fazer um Transformers? O que é uma Ferrari? Eu quero só uma Ferrari. Que vira... Que é isso? Ai, filho, não é assim, tadinho. Ele já imaginava coisa. Aí ele falou, tá bom. Aí eu lembro que o Ismael foi dentro do carro com aquele monte de coisa, dirigindo. Sério. Não querendo estar ali. Não querendo. Ai, você inventa cada coisa. O que foi? Olha só, você tem as coisas e envolve todo mundo. E lá, e a gente. Aí depois que passa, ele fica feliz. Igual a gente. Né? Quando a gente fala, puxa vida, né? Aí depois que passa, ele fica ainda feliz. Bem que eu fui. Ainda bem que eu fiz. Que eu fui. Então eu acredito que no fim das contas, o propósito que era pra mim se tornou pra família inteira. Nossa, é o que eu falei do servo bom. Sim, aí tipo assim, agora quem for acompanhar aí o culto e vai ver o novo personagem, tudo, então aí... E eu vou falar que já vai ter saído esse vídeo, então vai lá no canal da Yes. Tem o Instagram e uma página no Facebook. E aí vai lá que vai ter já as coisas do seminário. Do seminário. Os personagens do seminário.
Tá sensacional. Aí- Sempre é com muita excelência. Eu tenho certeza que esse ano não vai ser diferente. Amém, glória a Deus, vai dar tudo Vai dar certo. tudo certo. E é isso, e assim, no fim das contas, as crianças já foram até árvores. Até a árvore, estava contando aqui no fundo, elas, olha, amaram. A Bianca e a Amanda estavam falando que elas amaram ser árvore. Foi sensacional, assim, como atriz, ajudou muito no currículo delas. Não gostaram, não. Tô fazendo assim. Mas para a glória de Deus, então eles se A esforçaram. gente é árvore. Sim, Jesus, olha o que a gente faz pelo Senhor. Mas é até árvore. mas foi muito bom, foi muito Foi. legal. Pastora, como foi pra você quando chegou o chamado... a gente conversou isso no podcast da pastora Thaís. Sim. Ela falou algo muito interessante. Tipo assim, Deus, ele traz o título, vamos dizer assim, por aquilo que vocês já são. Sim. Por aquilo que a gente É já certo, é. é certo. Então, assim, Deus só mostrou para as pessoas aquilo que eles já faziam. Eles já Aham. cuidavam de jovens Aham. antes, enfim. E foi assim com vocês também. Foi. Vocês já cuidavam, você contou sua história desde pequenininha e Deus trouxe o título, a ordenação pastoral, para, na verdade, mostrar para as pessoas algo que vocês já faziam, já eram. Então, como foi para você? Olha, eu tive um pouco de resistência. É. Sim. Por quê? Porque, primeiro que antes eu nunca tinha nem ido a uma unção de obreiro, sempre aconteceu em outras cidades quando eu era de outro ministério, e aí eu nunca ia. Aí, sempre às vezes as irmãs que recebiam assim, a unção, né, pra diaconisa, naquela época, no outro ministério, mas nunca me chamou atenção. Não era o que você queria? Não era. E aí, eu sempre quis e gostei muito de trabalhar para Jesus, sempre. Mas nunca busquei um título. Mas que bom, pastor. Glória a Deus, não, glória a Deus. Porque Davi foi assim, né? Davi tava lá É. escondidinho, cuidando das coisas dele, e aí... Aham. E Eu aí, chamei. quando o pastor Adilson falou isso, a gente teve um pouco de resistência. Aham. Eu falei, não. Aí o pastor Adilson falou que realmente, na verdade, vocês já são. Entendeu? Aí aquilo martelou na minha mente. Aí, Todo mundo fala a mesma coisa, pastora? martelou. Tipo assim, tá trazendo algo que, na verdade, a existência, vamos dizer assim, das pessoas que vocês já fazem, Sim, já são. Sim, e tipo há muito tempo, né? A gente Só que, sempre disse, olha como que é o contrário, porque muitas vezes as pessoas, elas querem receber um título, não só de pastor, mas de qualquer Tem outra outra coisa. Aqui a gente tá falando de pastorado agora. Elas querem receber o título, aparecer para as pessoas, mas não fazem nada. Não tem um secreto, por exemplo. E é primeiro no secreto, é uma caminhada. É uma caminhada. E pra mim foi uma caminhada bem, digamos assim, não longa, mas bem longa, né? Porque comecei desde criança, Imagina? entendeu? Aí passei por todo, tipo, tem uma bagagem, assim, de Aham. experiências Nossa, e enorme. tal. E é interessante, mas eu ainda não me vi. E mesmo depois da unção pastoral, ainda, agora que eu me acostumei de faz o que? Vai fazer 3 anos, né? 3 anos? E agora que eu me acostumei quando o pessoal me chama de pastora, mas eu levava um susto quando eu tava assim, pastora! Aí eu, será que a pastora tá por aí? Eu procurava outra pastora. Não era eu. Sim, oi, meu filho! Eu que sou, né? É verdade! Pensa. Mas na verdade aí depois eu fui, até assim, o senhor foi trabalhando isso, né? Porque pastor, o que o pastor faz? O que Davi fazia? Ele apacentava ovelhas, né? O Senhor é o nosso pastor, e por isso nada nos falta, né? Então, o que seriam os pastores da rede infantil? Era para continuar fazendo o que a gente já fazia realmente, apacentando aquele rebanho, que às vezes é um rebanho que eu gosto de falar isso, porque é uma realidade que muitos ministérios não valorizam. Às vezes as tias estão lá, coitadinha, trabalhando para ter questão financeira, para fazer alguma coisinha diferente para as crianças. Os pais acham que são babás. Às vezes tem próprias tias que não reconhecem o valor daquele trabalho e não ministram com excelência para as crianças. E para a criança, vamos combinar, tudo é muito simples. Porque você não precisa ir com uma palavra mirabolante para uma criança. Se ela nasceu ali, ela está aprendendo tudo. É do zero. É do zero. Então, assim, quando uma pessoa chega no Ministério Infantil, numa salinha, que lá na nossa igreja é uma coisa muito bacana, que são vários voluntários, a gente faz escala para as pessoas. Então, assim, a pessoa está lá escalado aí 2 vezes no mês. Se ela não chega lá numa salinha, digamos, uma criança, para salinha para 2, porque as crianças são pequenas, vai até no máximo 6 anos, com uma história básica, porque tem que ser curta, para eles E na poderem... linguagem E dele. na língua super simples.
Pra eles entenderem. E às vezes você não vai contar essa história uma vez. Lá mais pra frente você vai ter que contar de novo, eles vão esquecer. Então assim, até aprender, você vai lá só jogar o brinquedo lá na salinha pra deixar as crianças brincarem e você vai perder a oportunidade de falar de Jesus com aquelas crianças. É verdade. Sendo que ali, por exemplo, a história do João Renato. Ele lembra disso lá atrás, da escola dominical. Então, É o que vai ficar marcado. Vai ficar marcado. Às vezes a gente, como adulto, às vezes a gente vai num culto, se não tá muito antenado, a gente acaba esquecendo de alguma coisa ali e tal. Depois você tentar lutar pra lembrar. Criança não. É verdade. Criança, você lançou, tem que fazer isso igual esponja, vai absorvendo. E é muito legal. É verdade. Aí, tipo assim, se você vai lá e canta um corinho, toda vez vai lá e canta o mesmo corinho com ela e tal. Ah, menina, quando tiver lá adulto, quando ouvir o corinho, vai lembrar. Aquela tia cantar. É a tal da semente. Lança a semente. Uma hora ela vai. Tem um louvor que eu aprendi quando era criança. E sempre eu canto. Toda oportunidade que tem criança, eu canto essa música. Pode cantar. Ela aquela canta bem, não vai ser igual eu. Mais ou menos, gente. Fica calmo, não tem muita expectativa. Daí aquela assim. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, vivo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu tombar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Daí pergunto para as crianças, posso confiar? Eles respondem, posso confiar. Posso confiar. Eu pergunto, eles respondem, posso confiar, eu ter um lar no céu, Cristo vai me dar, Cristo vai me dar. Eles falam sobre a confiança em Deus. E aí, às vezes, a gente sempre é nada dentro da criança. Sim. Quando pensam, eles estão lá cantando. Eu só confio. E tem um melhor lugar para você depositar a sua confiança? É verdade. Nossa, uau, muito legal isso. Entendeu? Temos células de criança. Só que lá nossas células, já as crianças, apesar de pequenas, se a gente não for muito preparado... Ixi, as crianças de hoje em dia estão diferenciadas já. Você tem que estar aí preparado. E E aí eles cantam e a gente toca. E é muito bom. Muito legal. É muito legal, pastora. Mas então, essa questão do pastorado é a mesma coisa que a pastora Thaís falou também. Trouxe à existência uma coisa que vocês já eram. Sim, mas eu gostei de acostumar, mas agora já acostumar. Tem gente... Mas é um período mesmo. É um período, né, pastora? Acho que é normal isso. Agora a gente tá assim. E eu nunca levei muito pelo lado de títulos. Não. Eu sempre levei pelo lado de responsabilidade. Nossa, muito legal falar isso. Porque as pessoas, elas querem o título, mas elas não querem assumir o papel que é ser um pastor. Exatamente. Ou, por exemplo, ser um ministro de louvor, ou ser, enfim. Exato. E aí também tem uma outra coisa, que às vezes as pessoas falam assim, de questão de... digamos, o cristão não tem a mesma responsabilidade que um pastor. Não, o pastor ainda é mais, digamos que, cobrado e visado por causa do título, né? Porém, a nossa responsabilidade é a mesma. A gente tá levando o evangelho. Exato. Então, às vezes a pessoa fala assim, quando às vezes alguém vem querer fazer assim, questão de falar pra mim assim, pastor, não sei o que, não, mas espera lá, você é cristão. Tem que dar o exemplo. Exato. Não interessa se você tem títulos. Pastor, eu não. sempre falo, Entendeu? nós somos a Bíblia que o povo lá de fora lê. Sim. Então, se a gente não dá o exemplo, acontece, poxa vida, mas o fulano de tal tá falando que é crente. A gente tem que dar o exemplo. Ou então fala bem assim, eu pra ir lá naquela igreja que o fulaninho vai ser crente igual ele, eu nem vou. E quantas vezes, às vezes a gente fez isso no passado e eu me arrependo. Assim, quantas vezes a gente não sabe o impacto que dá nisso na vida das pessoas. A gente tem importância, a gente tem que cuidar das nossas atitudes, das nossas palavras, né? Porque as pessoas estão nos enxergando e nós carregamos Jesus. Sim. Então a gente tem que levar isso a sério. Sim. Sendo pastor, sendo quem senta no banco, até porque eu vejo assim que para Deus não tem importância, vamos dizer. Sim, Nós somos todos iguais. Sim, exatamente. Né? Não é um título, exatamente, né? De amor por Deus. Claro que a responsabilidade de um pastor, que é muito grande. Muito. É muita responsabilidade pelas ovelhas, enfim, né? Mas é questão de amor. Como cristão, o véu se rasgou, Exato. a gente tem livre acesso com Deus, todos nós, né? Exato. E para encerrar o podcast, eu queria que você falasse o que é ter uma vida na videira. Eu pergunto isso para todo mundo que vem aqui. Eu queria que você falasse para você o que é ter uma vida na videira. Para mim, a vida na videira
é assim, igual a palavra fala, né? Se você não estiver ligado na videira, você não vai dar frutos. E aí o que vai acontecer com essa parte? Vai ser cortada e jogada fora. Então, se você é cristão, se agarre em Jesus. Amém. Que é a videira. Verdadeira. E começa a gerar frutos pra gente não correr o risco de ser cortado e lançado fora. Porque a gente só lança fora as coisas que não tem mais, que não serve pra nós, né? E misericórdia, né? Misericórdia. Não é na questão daqui, é a eternidade. É, bem falado. É sobre lá também. É sobre lá também, né? Então é isso. Amém. Amém. Eu gostei muito, pastora, desse bate-papo. Foi muito legal, a gente riu bastante, se divertiu. Nossa plateia tá super animada atrás. E eu tenho certeza que esse podcast abençoou a sua vida, conhecer um pouco do que Jesus fez e tem feito na vida da pastora e de toda a sua família. É uma honra receber vocês aqui. E eu espero que você tenha sido abençoado. Como eu te falei, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam esse testemunho, a história da pastora Ruby, de sua família. E que Deus abençoe você e sua casa. Amém. Amém? Amém. Beijo e tchau.